Boa noite, galera, tudo bem? Vamos continuar nossa aula da semana passada, que falamos de denotação e conotação. Lembrando que denotação é sentido real, sentido primeiro de dicionário, é quando a palavra é usada nos seus primeiros sentidos. Sempre façam associação de denotação, de dicionário, sentido real. E conotação é ficção, é quando eu uso a palavra no seu sentido figurado, no sentido de ficção, quando eu busco mais de um sentido, que é quando a gente fala que tem uma plurissignificação, diferentes sentidos. Continuando isso, né, com esse assunto, nós temos que entrar agora no que nós chamamos de figuras de linguagem, que são recursos expressivos utilizados para enfatizar as palavras, para enfatizar o sentido das palavras. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com algumas figuras de linguagem, com algumas figuras de sentido. Então, figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São recursos estilísticos usados tanto na escrita como na fala para destacar uma mensagem, de modo que ela fique mais expressiva. Por exemplo, a palavra pedra. Tá? A palavra pedra, no sentido denotativo dela, é rocha, que eu uso na construção, calçamento. A palavra pedra, no sentido conotativo, ela pode ser um obstáculo, né? Uma dificuldade. Por exemplo, eu posso dizer que fulano é uma pedra no meu sapato. Nesse sentido, é um obstáculo. E é quando eu utilizo ela nesse sentido de ficção, é que eu estou utilizando o sentido conotativo. Aqui eu tenho uma figura de linguagem, dessas que nós vamos ver agora. Existe um leque muito grande de figuras. No entanto, nessa nossa aula, a gente vai só ver as principais. Vamos ver algumas e no transcorrer do semestre, vamos inserindo outros conceitos. Para começar, a gente vai falar da primeira figura de linguagem, que é a metáfora. O que que é uma metáfora? Costumo dizer para meus alunos que a metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem. Por quê? Porque é a partir dela que todas as outras se criam. São pequenas diferenças que tem entre um pequeno detalhe que acontece na construção da frase, que eu deixo de ter metáfora e passo a ter uma outra figura. Então, a metáfora nada mais é do que uma comparação subjetiva entre dois termos, levando em conta uma estreita relação de sentido entre eles. É como se eu fizesse uma intersecção, né? Faço dois círculos. Em um círculo eu coloco características para um ser, o outro círculo eu coloco características para outro ser. Em determinado momento, essas características vão ser iguais. Elas servem tanto para o primeiro item como para o segundo item. Isso é o que caracteriza a metáfora, que é essa comparação subjetiva entre dois termos. Por exemplo, este moço é um gato. Aqui eu tenho uma metáfora. Por quê? Porque eu estou comparando o moço, um rapaz, com o felino. Eu vou colocar características que são semelhantes a ambos. Então é isso que caracteriza. Eu posso dizer, por exemplo, que o homem é racional, o gato é irracional. Eu posso dizer que o gato é fofinho, posso dizer que o moço é fofinho também. Observe, são características que são semelhantes a ambos. Isso é o que caracteriza essa comparação subjetiva entre os termos e que caracteriza a metáfora. Outro exemplo. Aquela criança é um doce, ó. Estou comparando a criança a um doce, ou seja, a questão de como ela se relaciona. Outro exemplo, ela buscava o coração do Brasil, né? O coração do Brasil é o centro do Brasil. É uma metáfora que é o sentido figurado, que é a cidade que fica no centro do Brasil. Amar é fogo que arde sem se ver, famoso soneto de Vinícius de Moraes, né? O que que acontece? Aqui também tem, ó, amar é fogo que arde sem se ver. Eu tenho uma metáfora, eu tenho essa comparação subjetiva entre os dois termos. Então, isso é a metáfora, é uma comparação subjetiva entre dois termos, levando em conta uma estreita relação entre eles, que é o que eu falei antes do círculo. Ó, eu faço uma intersecção de dois círculos e vou buscando características em determinado momento que são semelhantes a ambos, fazendo essa comparação subjetiva. Outros exemplos, né? Aqui eu trouxe um soneto, um poema que traz essa linguagem comparativa, a publicidade que é repleta de figuras de linguagem, por exemplo, do Red Bull te dá asas, é uma metáfora, né? Significa que ele vai te dar força, energia, vitalidade. Outra aqui, cuidando da natureza, a gente cuida da vida. O que que nós temos aqui? Uma metáfora visual. Nós temos duas folhas representando dois pulmões. Ó, a batata da onda, figura de linguagem. A metáfora ela é usada muita intensidade, com muito rigor, dentro da publicidade, dentro dos poemas, dentro das letras de música. Mas, como eu disse, tem que guardar que ela é a mãe de todas as figuras.
Por exemplo, a próxima figura é a comparação. O que é uma comparação? Não deixa de ser quase idêntica à metáfora. O que diferencia a comparação da metáfora? É que a comparação, ela usa um conectivo, ela usa uma expressão para fazer essa comparação. Ela usa o como, o tal que nem, ou seja, eu deixo de ter a comparação subjetiva e passo a ter uma comparação expressa. Eu vou comparar os dois termos utilizando o conectivo, como por exemplo, minha esposa é como uma bela flor. Observem, se não tivesse esse como, se eu falasse minha esposa é uma bela flor, seria uma metáfora. Mas como eu disse que minha esposa é como uma bela flor, eu deixei de ter metáfora e passo a ter uma comparação pelo uso do conectivo. Ou ainda, todo homem mau tem um coração como uma pedra. Ó. O como sendo utilizado, ele deixa a metáfora de lado e vira a comparação expressa. Ou então, Paulo é forte como um touro, outro exemplo. Seus olhos brilhavam como as estrelas. Então, observe, é só a presença desse conectivo a mais que deixa de ter metáfora e passa a ter uma comparação. Outros exemplos, ó, também na publicidade, você vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo, e seu calcanhar vai dar de 10 no de Aquiles. Eu uso duas comparações ali. Ou então, meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, um excerto de um poema. Seus olhos são negros, negros como as noites sem luar, são ardentes, são profundos como o negrume do mar. Poema, exemplo de comparação expresso. Então, a comparação, ela é muito clara pelo uso do conectivo. Todos esses outros exemplos de poemas aqui, eu tenho exemplo de comparação. Bem simples. Para mim é a mais fácil de todas, por causa que eu tenho esse conectivo expresso trazendo a presença real, concreta, dos dois elementos sendo comparados. Depois eu tenho a metonímia. A metonímia é um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque ela consiste na troca de um termo pelo outro, levando em conta uma estreita relação de circunstância entre eles. E aí eu tenho um leque grande de possibilidades de fazer metonímia. Eu posso ter metonímia do autor pela obra, a marca pelo produto, o instrumento pela causa, e várias relações que podem acontecer dentro de um texto para eu ter a metonímia. Mas, se eu prestar atenção, se eu me ater aos detalhes, eu consigo perceber a diferença da metáfora, da comparação e da metonímia. Por exemplo, metonímia. Continente é empregado no lugar de conteúdo. Ó. No lugar de falar que comeu um prato de arroz. O que eu estou dizendo nessa frase, se eu analisar ela? Que eu peguei um prato que é de arroz e comi o prato. Mas eu quero dizer, na realidade, que eu peguei um prato normal que estava cheio de arroz e comi ele. Então, no lugar de usar o conteúdo, eu usei o continente. Posso ter a parte pelo todo, agarrou a oportunidade com unhas e dentes. O que significa isso? Que ele agarrou aquela oportunidade que ele teve com todo o seu vigor. Mesma coisa que eu falar, no Brasil existe muito sem tetos. Sem teto significa sem moradia. Então, eu estou utilizando uma parte, ó, o teto da casa, para fazer a referência a toda a moradia. É um exemplo de metonímia de parte pelo todo. O autor pela obra. Muito comum no nosso dia a dia. Falar, estou lendo Ziraldo, estou lendo Machado de Assis, estou lendo Jorge Amado. O que significa quando eu falo estou lendo Jorge Amado? Significa que a pessoa está na minha frente e eu estou lendo a pessoa. Quando eu falo isso, eu uso a metonímia porque significa que eu escolhi uma obra dele e estou lendo essa obra, mas eu não disse o nome da obra, eu disse sim o nome do autor. A marca pelo produto é o mais tradicional, né? A gente utiliza muito, porque os mais antigos têm o costume de gravar algumas marcas, por exemplo, o Bombril, né? Vai lá no mercado e compra um Açolã ou qualquer esponja de aço, mas fala, o meu filho vai lá no mercado e compra um Bombril, né? Por quê? Porque ele está substituindo a marca pelo produto. No lugar de falar que esponja de aço, ele fala Bombril. No lugar de falar chocolatado, ele comprou um Nescau. Então ele faz essa troca da marca pelo produto. E aí nós temos outros sentidos da metáfora, da metonímia, como o efeito pela causa, exemplo, Sócrates bebeu a morte, né, que significa que ele tomou veneno, a causa pelo efeito, eu vivo pelo do meu trabalho, ou seja, do produto do meu trabalho, o conteúdo pelo continente, né, as ondas fustigavam a areia, não se fustigava a areia, fustigava a praia, mexiam na questão da praia. O instrumento pela pessoa, ele é um bom garfo, significa que ele é um bom comilão, o sinal pela coisa significada, a cruz dominará o Oriente, cruz que representa todo o cristianismo.
O lugar pelo produto, ele só fumava Havana. Havana é o charuto, né? E é um charuto que é feito na cidade de Havana, em Cuba, então eu faço essa troca, a mesma coisa que a palavra, ele está tomando uma champanhe. Champanhe é o nome da cidade onde é feita, não a bebida em si. E a última, parte pelo todos. Muitos brasileiros vivem sem teto ou relento, ou seja, mesma coisa. Eu uso um pedaço para representar o todo. Esses são os exemplos de metonímia que acontece com muita frequência no nosso dia a dia. Aqui eu trouxe alguns exemplos, ó. Eu já li o Machado de Assis, quero devolvê-lo. Claro que aqui é uma charge, né, para mencionar a questão do exemplo do autor pela obra. Aqui alguns exemplos clássicos de metonímia que a gente usa de vez em quando. Leite em pó, né? O correto é leite em pó. O que que nós falamos? Leite ninho. Esponja de aço. O que que nós falamos? Bombril. Goma de mascar. O que que a gente fala? Chicletes. Curativo adesivo. Band-aid. E assim por diante. Esses são exemplos clássicos de troca de marca pelo produto. E depois a gente vai para a quarta, que se chama prosopopeia ou personificação, que nada mais é do que atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Ou seja, é quando eu pego um item que é irracional, que é inanimado, e dou uma característica humana para ele. A prosopopeia ou personificação é muito frequente, muito comum nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados, onde a gente tem lá o cachorrinho, o gato conversando, caminhando como se fosse um ser humano, ou então quando a gente fala que as folhas batem palmas ao luar, né? As folhas não batem palma, quem bate palmas somos nós humanos. Quando a gente faz esse tipo de referência, a gente utiliza essa figura de linguagem, que se chama prosopopeia ou personificação. Personificar, dar características humanas a eles. Como os exemplos aqui. As folhas batiam palmas ao vento, a brisa cantava suave, as estrelas disseram-me, aqui estamos. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Observe, as folhas batiam palma. Quem bate palma são seres humanos. A brisa cantava. Quem canta são seres humanos. As estrelas disseram. Quem diz são seres humanos. O jardim olhava. Quem olha são seres humanos. Ou seja, em todos esses exemplos, eu atribuí uma característica humana a quem não tinha. Isso caracteriza o que a gente chama de prosopopeia ou personificação. Como outros exemplos a seguir, né? Ó, aqui é uma história em quadrinho, ficou meio ruim para ler o texto, mas é a planta ali que está conversando com o cachorro. Aqui outros os peixes conversando com as raias. É outra coisa ver mestre jogando. TV de cachorro, né? Os cachorros olhando e conversando. O Garfield, famoso Garfield, né? Que a gente tem o exemplo que ele pensa, ele conversa, ele age como ser humano. Ou então aqui o exemplo, ó, da lua e o sol. A lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou tão triste por não poder vê-lo à noite. Ou seja, paixão, quem sente paixão são seres humanos. A lua e o sol aqui, eu tenho um exemplo clássico de prosopopeia. Depois, a próxima figura é a antítese. A antítese também é muito fácil. O que que é a antítese? A antítese é a oposição de duas palavras ou de dois termos dentro de uma mesma estrutura. Ou seja, eu tenho uma frase, eu tenho uma estrutura, e dentro dela eu tenho duas palavras que vão se opor. Amar, odiar, bonito, feio, dia, noite, claro, escuro, som, silêncio. Ou seja, são palavras que vão ser usadas na mesma estrutura, que vão entrar em oposição. Eles se amam e se odeiam. Ela, ela a amava, ela o odiava. Os jardins têm vida e morte. A sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. Observe, nos quatro exemplos eu tenho essa oposição de termos que são contrários. Isso é o que a gente chama de antítese, oposição de dois termos dentro de uma mesma estrutura. Outros exemplos, aqui com histórias em quadrinho, ó, sou teu céu, teu inferno, sou teu tudo, teu nada. Né? Tem uma música do Lulu Santos que fala sobre não existia som se não houvesse silêncio, que é outro exemplo clássico, amor, ódio, né? Sorte para o seu azar, exemplo de prosopopeia, aqui do Agar, mulheres adoram fazer compras, homens detestam fazer compras. Isso é o que se chama relação amor-ódio. Temos aqui duas antíteses. A questão de adora fazer compras, odeia fazer compras, e relação de amor-ódio, que são as características básicas dessa antítese. E a próxima, já está quase finalizando, é o eufemismo. O que que é o eufemismo? O eufemismo a gente utiliza no nosso dia a dia com muita frequência.
Só que o eufemismo é quando eu tento pegar uma expressão que é meio forte, pesada, e deixar ela mais suave. Eu vou suavizar, atenuar uma expressão. Nós, infelizmente, utilizamos muito o eufemismo em situações de morte. No lugar de falar que alguém morreu, né, a gente sempre tenta suavizar isso e dizer, ele partiu dessa para melhor, ele foi, descansou, foi em encontro a Deus, né? Virou uma estrelinha. Todas essas expressões são exemplos de eufemismo, mas também podemos utilizar para outras relações, não só de morte, claro. Posso dizer que no lugar de uma pessoa roubar, ela fez um ato que não é digno de um ser humano, né? Ou então que usou de recursos inapropriados para aquela prova. Então, toda vez que eu utilizo de uma forma mais suave para falar de um termo, eu uso um eufemismo. Como, por exemplo, José entregou a alma a Deus, né? Exemplo de eufemismo. No lugar de falar que ele morreu, entregou a alma a Deus. Esse aqui eu acho horrível, mas é um exemplo clássico da gramática brasileira. Vestir um terno de madeira. Para mim, é pior falar vestir um terno de madeira do que dizer que a pessoa morreu. Mas todas as gramáticas trazem esse exemplo aqui de vestir um terno de madeira, que é o que seria o caixão. Para mim, é pior falar isso do que morrer, mas a gramática diz, e ela é ditadora, então a gente tem que aceitar. Ó, ficou rico por meios ilícitos, quer dizer que ele roubou. Ou então, homens públicos envergonham o povo, né? A questão de políticos que não são honestos no seu cargo. E aí aqui, ó, vovó Ana, vovó Ana Conda bate as botas para mim. Para que você quer que eu bata as minhas botas? É que o tio Edgar disse que quando a senhora bater as botas, ele me levaria para a Disney. Ou seja, que significa quando ela morrer, bater as botas, exemplo de eufemismo. Ladrões, né, subtraem dinheiro público, significa que roubam. Fofoqueira, não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Outro exemplo, claro, que é uma charge para mostrar o eufemismo. Ele modificou a lataria do carro contra a própria vontade. No lugar de dizer que bateu o carro e destruiu ele todo, ele modificou a lataria. Então, eu tenho ou aqui ainda, ó. Amor, estava dirigindo seu carro contra a minha vontade. A lataria do seu carro ganhou um formato único, diferente, personalizado. Pô, fala logo que tu bateu meu carro, né? Usou de vários eufemismos ali no lugar de falar que tinha destruído o carro. Ou seja, gente, com isso a gente reviu, né? O que que é denotação, conotação. Entramos dentro das figuras de linguagem, que é super importante para vocês. Vocês vão ir para o ensino médio, vocês vão ouvir falar de figuras de linguagem, tanto em literatura como em língua portuguesa. É uma matéria extremamente cobrada, o Enem sempre, né? Lá no futuro, final do ensino médio, vocês vão ouvir ser cobrados, porque o Enem todo ano cobra de umas 5 perguntas que trazem envolvimento de denotação, conotação, figuras de linguagem, metáfora, linguagem metafórica e assim por diante. Então, é uma matéria super importante. Prestem atenção. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, vou ajudar vocês e, a partir de agora, vocês estão aptos, então, a realizar o nosso questionário ali sobre figuras de linguagem. Forte abraço e até a próxima.